Salvai-vos desta geração perversa. Hoje, pessoal, o momento é crítico, é terrível, é mau, porque na geração que estamos vivendo hoje, no século XXI, existem muitas coisas que estão fazendo com que a humanidade esteja sendo levada para a ruína e perdição, para a condenação do inferno. Isso é algo real, literal que está acontecendo hoje. E a maioria das pessoas estão envolvidas e enredadas nisso. Isso é algo mau. É algo que vai trazer graves e más consequências para a vida das pessoas, que vai culminar na ruína e perdição. Isso é o que está acontecendo nessa geração hoje, porque hoje as pessoas têm que se salvar desta geração cheia de má índole e cheia de maus desígnios praticados deliberadamente. Sim, é necessário se salvar desta geração que está cometendo muitas perversões das mais variadas possíveis. Então, pessoal, essa é a realidade que podemos ver hoje nessa geração, que está corrupta e pervertida demais, que está cheia de violência, pedofilia, promiscuidade sexual, corrupções nos governos, tráfico de drogas, assassinatos, várias coisas acontecendo por aí, sacrifícios humanos, enfim, adultérios, prostituição e por aí vai. Tudo isso é causado pelos pecados, pelas impiedades, pelas iniquidades e abominações que são praticadas dia após dia pelas pessoas. Isso é a realidade de uma geração perversa. E é dessa geração perversa que pratica todos esses males, todas essas coisas erradas, que as pessoas têm que se salvar. Porque elas não podem ficar seguindo pelo caminho dos ímpios. Porque o Senhor Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, por causa dessa perversão, perecerá, morrerá. Isso significa que muitas pessoas vão morrer se continuarem nessa geração. Elas vão morrer sem salvação, embora todas elas tenham tido a oportunidade de se salvar dessa geração perversa. Mas muitas pessoas não quiseram, porque elas deliberadamente praticam as coisas pelas quais irão ser condenadas. Muitas pessoas estão sendo escravizadas por isso hoje nessa geração. Essa geração, infelizmente, está sendo cada vez mais levada para o erro, para longe de Deus. A maioria das pessoas de hoje vive a revelia de Deus. Elas estão alheias à vida de Deus. Elas são mais amigas dos prazeres do que de Deus. Essa é a realidade dessa geração perversa. Então, o que eu posso dizer aqui? O que eu posso dizer é o que eu falei no início. Salvai-vos desta geração perversa. Porque o fim dessa geração perversa é morte. Porque para muitos hoje, alguns caminhos podem parecer perfeitos aos olhos deles, mas no final são caminhos de morte. Essa é a realidade que a geração que está hoje, pervertida e corrupta, está vivendo assim. Então, hoje, nós podemos ver que, por causa dessas perversões, as pessoas estão fazendo coisas erradas. A verdade está sendo detida pela injustiça de homens perversos. Essa é a realidade. Então, tudo o que está acontecendo nessa geração é com o objetivo claro de levar a maioria das pessoas para a perdição.
Mas em meio a tudo isso, com tudo isso ainda, nós temos que entender que Deus amou ao mundo desta maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a geração hoje perversa, ela tem uma oportunidade de salvação sim, em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que tem que ser ouvida. E as pessoas têm que crer em Cristo Jesus. Porque Ele é o único que pode dar salvação para as pessoas se salvarem dessa geração perversa. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Debaixo do sol, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que essa geração seja salva. É assim que é. Então, mesmo que essa geração esteja perversa, nela ainda existe a oportunidade de salvação. É o próprio Senhor Jesus que faz isso acontecer. Basta apenas as pessoas que estão hoje nessa geração começarem a crer, a se arrepender, a se converter ao Senhor Jesus através da pregação do Evangelho. Tem que ser uma conversão sincera, conversão de corpo, alma e espírito, para que assim as pessoas que hoje estão mortas em seus delitos e pecados possam ter vida através de Cristo Jesus, porque Ele ainda está operando assim. Ele veio para salvar, Ele quer salvar essa geração, mas Ele não vai fazer isso de forma forçada. É as pessoas que têm que querer essa salvação, é as pessoas que têm que querer vir a Ele para ter vida. E quando isso acontecer, muitas pessoas nessa geração serão salvas sim para sempre, pela graça do Senhor Jesus, que hoje está se manifestando salvadora a todas as pessoas que estão nessa geração, para que elas possam se salvar, para que elas possam não querer mais ficar envolvidas pelas paixões mundanas e pecaminosas, para que elas não fiquem mais vivendo como escravas, mas sim possam ter a liberdade. Em Cristo Jesus, isso acontecerá para todo aquele que nele crê. É assim que é. Então, isso é uma verdade. As pessoas têm que acreditar nessa verdade, porque o que mais existe nessa geração aí é mentira, é religiosidade, é seitas, é muitas coisas erradas que estão acontecendo. E as pessoas nessa geração estão cegas, e cegamente vivem, e elas estão indo para essas práticas erradas. Elas estão no caminho largo, espaçoso, que conduz para a perdição. Essa geração é assim. Mas mesmo assim, como eu já disse, o Senhor Jesus ainda oferece, pela sua misericórdia, pela sua graça, a salvação. Essa salvação está ao alcance de todos nessa geração. É só as pessoas começarem a ver isso. Que assim, quando as pessoas verem isso, elas com certeza irão crer em Cristo Jesus. E crendo em Cristo, elas terão vida em seu nome, em nome dele, para sempre. Então, eu vou ler aqui um texto que fala a respeito disso. E é muito sério que esse texto fala. Porque está escrito assim, ó. Esse texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Porque naquela época, lá no primeiro século da era cristã, aquela geração já estava perversa. Mas mesmo assim, muitas pessoas creram e foram salvas daquela geração. Então, esse texto diz assim, ó. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, com muitas palavras vindas da pregação do Evangelho, com muitas palavras, aqueles apóstolos davam testemunho e exortavam aquelas pessoas que estavam ouvindo a se salvarem daquela geração perversa que eles estavam vivendo naquela época. Naquela época, a geração já era perversa. Hoje, no século XXI, está muito mais perversa ainda, muito mais corrupta, muito mais pervertida ainda
do que naquela época. Mas mesmo assim, é necessário dizer com muitas palavras, exortar as pessoas. É necessário exortar as pessoas hoje para que elas possam se salvar desta geração perversa que estamos vivendo hoje no século XXI. Assim como aconteceu naquela época, é a mesma coisa que tem que ser dita hoje. Porque há ainda a esperança das pessoas se salvarem dessa geração. A esperança é Cristo Jesus. Porque quando alguém crê em Cristo Jesus na vida dessa pessoa será a esperança da glória, sim. Então, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas. Pode acontecer com você também, pelo simples fato de você crer sinceramente em Cristo Jesus. Essa é a conversão sincera que fará com que você poderá sim se salvar dessa geração perversa que estamos vivendo hoje. Então ele diz aqui, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas foram salvas daquela geração perversa, porque creram nas palavras, se arrependeram, se converteram, foram batizadas e foram salvas daquela geração perversa, sim. O mesmo tem que acontecer hoje. Hoje, todos os dias, por aí, em várias cidades do mundo, em vários países, a pregação do Evangelho continua. A palavra da verdade do Evangelho está sendo pregada para as pessoas. As pessoas têm que ouvir essa pregação. Elas têm que ser exortadas por essa pregação. Elas têm que ser convertidas por essa pregação, para que assim elas possam realmente serem salvas da geração perversa que estão vivendo. Porque elas não podem continuar envolvidas e enredadas por essa geração perversa. Porque se isso acontecer, se isso continuar acontecendo, muitas vidas irão perecer, irão morrer sem salvação, sem Cristo Jesus. Isso é um perigo gravíssimo. O que está acontecendo nessa geração perversa é um perigo gravíssimo, que muitas pessoas ainda não perceberam, não se deram conta, não acordaram para a realidade dessa geração que é perversa. Elas estão muito contaminadas pelo pecado, são escravizadas, são cegas, vidas vazias. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, quando a palavra da verdade do Evangelho é pregada e alguém crê, essa pessoa é salva, é redimida. A redenção dela acontece em Cristo Jesus. Ela passa a viver em Cristo, em liberdade. Ela passa a viver em Cristo tendo descanso para a sua alma, tendo em sua vida refrigério, tempo de refrigério. Vem sobre essa pessoa que crê. Então, a geração perversa hoje precisa ter esse refrigério, precisa ter esse descanso para a alma. E isso vai acontecer através de Cristo Jesus, quando as pessoas hoje crerem sinceramente. Então, é o momento disso acontecer, porque acho que não precisa eu falar muito mais a respeito disso, porque o que nós vemos hoje nessa geração é algo muito, muito mal, muito nocivo, é algo pernicioso, é algo que engana e destrói muitas vidas. Mas Cristo Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. A missão dele é salvar. A missão dele é salvar essa geração perversa. E as pessoas têm que se salvar dessa geração perversa nele. É só ele que pode salvar. É só Jesus que pode salvar. É só ele que está credenciado a salvar as pessoas dessa geração perversa. É isso que vai acontecer. Então as pessoas têm que entender isso hoje. Essa é uma mensagem clara e simples, com palavras simples, de fácil compreensão, para levar as pessoas a crerem em Cristo Jesus. E eu espero que isso aconteça mesmo,
Porque se as pessoas continuarem nessa geração perversa, elas vão ir para a ruína e perdição. Mas é necessário começar a olhar, começar a ver Cristo Jesus. Ele é a única esperança de salvação para esta geração perversa. Então é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que entender isso hoje, como aquelas pessoas entenderam naquela época. Porque naquela época muitas pessoas creram. Hoje tem que acontecer a mesma coisa. Muitas pessoas têm que crer sim, para que assim elas possam se salvar de forma definitiva desta geração perversa. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para as pessoas hoje, no século XXI, na geração que estamos vivendo hoje, que é corrupta e pervertida. Existe uma oportunidade de salvação em Cristo Jesus. E isso está ao alcance de todos. Todos podem ter isso agora, hoje. E quando forem salvos por Cristo, estarão salvas para sempre, pela graça dele. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.